De trás para a frente, de frente para trás. Vamos lá ver o que este podcast nos traz. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no podcast Trás para a Frente. Já estamos no 4º episódio, nem me acredito que passou um mês depois de ter iniciado esta ideia de ter gravado. Isto já se tornou, no fundo, uma rotina na minha vida. Curiosamente estou no mesmo local que há uma semana atrás, num sábado, não à mesma hora, porque já é um bocadinho mais tarde, mas no mesmo local, e sinto que mudou um bocadinho o local na medida em que hoje a meteorologia está mais quente, está mais calor hoje, e portanto está um bocadinho mais insuportável estar aqui, até porque tem sombra, mas há partes em que tem sol. E vou-vos ser muito sincero, hoje foi o dia em que menos me apeteceu, hoje acordei e não me apetecia gravar o podcast. E até agora mesmo, quando estou a gravá-lo, não me está a apetecer. Mas eu senti que o meu corpo e a minha mente precisavam de gravar o podcast. Já gravei 7 minutos do podcast e eliminei-os completamente, porque sinto que não estava, no fundo, a ser sincero convosco e a dizer que hoje não me sinto muito bem. Hoje estou quase que autocrítico. E há uma semana atrás eu pensei em um dos temas ser o autojulgamento e a autocrítica. E acho que hoje posso falar desses temas porque hoje sinto-me autocrítico. Não sei quanto a vocês, mas às vezes nós temos uma ideia e por acaso hoje vai sair um post exatamente no meu Instagram, Trás para a Frente. Portanto, se vocês quiserem acompanhar todas as novidades, tanto do podcast como também da minha conta, podem passar por lá, no Instagram, Trás para a Frente. Também tem disponível o podcast no YouTube, portanto alarguei para o formato do YouTube, e temos então no Spotify todos os episódios direitinhos, e hoje já sai então no YouTube o episódio Trás para a Frente, o 4º episódio. E hoje, não sei quanto a vocês, mas ontem estava a criar a publicação e quando comecei a criar a publicação eu simplesmente escrevi aquilo que sentia e surgiu-me a ideia de escrever sobre a própria ideia. Até estou aqui a folhear o caderno. E esta publicação nasceu no fundo com uma necessidade de, às vezes nós queremos tanto concretizar algo e só porque pensamos que não vale a pena ou porque a ideia não é tão boa, não a concretizamos. Quantas vezes já nos surgiu alguma ideia e não a concretizamos? Quantas vezes é que já sentimos-nos reféns da nossa própria ideia? Ou até quantas ideias já ficaram por fazer por pensarmos, não vale a pena, não vale a pena, esta ideia não tem fundamento. E eu sinto que este podcast nasceu um bocadinho disso mesmo, desta necessidade de criar algo também com que me identifique. Eu senti que esta semana senti uma não identificação com o local em si, em que eu vivo, neste caso em Vila Real, e uma não identificação com as pessoas. Há semanas em que me sinto mais alegre e mais contente. Por acaso esta semana foi uma semana não. Há dias em que são nãos e nós temos que os aceitar, mas às vezes é um bocadinho difícil, porque quando estamos num dia não, também estamos não para tudo o que temos que fazer. E hoje eu senti que estava não para o podcast. Eu acordei e senti-me super desmotivado. Quase que hoje eu pensei, o que é que eu vou trazer para o podcast? Eu nem tive tempo para falar em nada, eu nem tive tempo para escrever nada. Eu nem tive tempo para pensar, nem planear na minha própria ideia. Eu pensei, e que tal falarmos da ideia? E que tal falarmos do ponto-chave de que às vezes uma ideia é tão boa, mas falta-nos a concretização, falta-nos o para além. E hoje decidi falar sobre a ideia. É sim, acho que hoje estou para falar da ideia e estou para falar um bocadinho sobre temas vagos. Acho que há dias em que estamos assim para falar sobre temas vagos. E hoje eu vinha no caminho e curiosamente estou no mesmo local que há uma semana atrás. Este local que é uma espécie de um jardim, que tem um ribeiro e que tem muita natureza e que tem animais e vemos assim animais voadores. E ao passar para cá e ao vir da minha casa para aqui, eu estava a sentir assim os cheiros, o cheiro a algo.
o cheiro à infância, o cheiro à terra molhada, o cheiro à natureza, o cheiro a casas velhas, a casas mesmo que têm uma história. E acho que não sou o único, mas os cheiros transmitem-nos sensações. Os próprios cheiros dão-nos uma viagem. Por exemplo, eu lembro-me de um cheiro, e até hoje me recordo desse cheiro, que quando eu cheiro um perfume de maçã, que por acaso o próprio perfume tem o formato da maçã, tem até a tampa é vermelha e o perfume em si dentro é verde, aquilo cheira-me à infância. Ou às vezes, por exemplo, hoje e ontem e durante esta semana tenho andado muito mal da voz e até tenho tratado disso, e tenho andado um bocadinho mal da voz e hoje de manhã eu tomei um tantum verde. Eu já não tomava, a minha mãe deu-me um tantum verde e eu já não tomava aquilo há tempos, há muito tempo. E quando eu pus na boca, eu virei para a minha mãe e disse logo: meu Deus, isto faz-me lembrar aquelas dentistas que iam à nossa escola dizer que as nossas pastas dentífricas, ou lá como se chamam, as pastas dos dentes, o que for, não tinham o flúor necessário e que nos davam aquelas pastas que sabiam a mim, que sabiam a tanto um verde e que nos diziam: vocês têm que comprar estas pastas porque estas pastas é que vos fazem bem aos dentes e tudo mais. E eu ficava super sensibilizado, vinha para casa e dizia à minha mãe: oh mãe, tenho que comprar esta pasta porque a dentista disse que é muito boa. E esse cheiro, esse sabor até fez-me lembrar e fez-me recordar de uma memória. E acho que é mesmo isso que serve de mote hoje para este episódio. Falarmos um bocadinho dos cheiros e das viagens. É óbvio que há viagens que são viagens físicas que nós fazemos e que precisamos nos deslocar através de um meio de transporte, seja de um avião, seja de um barco, seja de um carro, etc. E não sei quanto a vocês, mas há um local que me diz muito e que me fala muito a infância, que é a terra do meu pai. O meu pai é de Nogueira do Cravo, que é uma aldeia que tem pouco mais do que 1000 e tal habitantes, no município de Coimbra, no concelho de Oliveira do Hospital. Essa aldeia é uma aldeia em que eu cresci, ir todos os anos, pelo menos entre junho e setembro, eu ia sempre lá. Eu criava sempre memórias e vinha sempre com a certeza de que queria ter ficado lá mais tempo. E quando saímos de um sítio com a certeza que queremos estar lá mais tempo, quer dizer que o sítio disse-nos algo, que o sítio foi bonito, que o sítio que crescemos naquele sítio. E eu sinto que esse sítio me faz lembrar a casa, a uma segunda casa. Eu já não vou lá há pelo menos 1 ano e tal, 2 anos, e sinto que estou um bocadinho desconectado às vezes de mim. Há sítios que nos dizem muito, e pelo menos esse sítio, em que é a terra do meu pai, e que há coisas lá que são especiais e que se eu fizesse aqui não eram iguais. Por exemplo, há um sítio lá que... Há coisas lá que fazem mais sentido, lá. Por exemplo, quando eu acordo às 8 da manhã lá e abro as portas, sinto o cheiro à terra, sinto o cheiro às árvores, sinto o cheiro e uma conexão ao sítio. E quando olho e vejo uma espécie de um monumento de pedra que lá tem, e vejo aquelas searas, e olho e sinto o prazer de ir fazer uma caminhada logo de manhã, porque quero me conectar com a natureza, isso são coisas que, por exemplo, aqui não me dizem tanto. Eu aqui não tenho tanta vontade de acordar às 8 da manhã e fazer uma caminhada, porque o sítio não me diz tanto. Eu estou aqui fim de semana sim, fim de semana não. E lá sinto que as pessoas em si são pessoas que valorizam o pouco e o bom. E muito esta semana também falei com uma amiga minha, a Diana, e a Diana é uma das pessoas que eu me identifico mais e pronto, falo aqui e deixo já aqui um cumprimento à Diana no podcast. A Diana também é uma pessoa que se identifica muito com as coisas terrenas, com as coisas que nascem da terra, que são feitas à mão. E é um trabalho que nós temos de fazer, a design gráfico, que é criar uma marca gráfica. E eu e a Diana decidimos fazer algo ligado a algo mais artesanal, algo ligado à terra mesmo.
E acho que não há nada mais bonito do que aproveitarmos a natureza, o que a natureza nos dá. E, por exemplo, agora estou a olhar e tem assim uma árvore defeituosa, uma árvore muito bonita até, e que passa borboletas, e que fazem-me lembrar mesmo e conectar-me a algo que é terreno. E acho que a viajar é mesmo isso, viajar não só para fora como para dentro. E falando aqui um bocadinho das minhas viagens que eu já fiz, eu sinto que a viagem, em 2020 eu tive a oportunidade de viajar para os Açores, e até nem me queria estender muito nisto porque sinto que não é o tema do podcast, mas eu em 2020 viajei para os Açores em Erasmus, foi-me possibilitado viajar para os Açores em Erasmus, e foi uma das viagens mais bonitas que eu tive até hoje. Foi uma viagem, e se vocês conseguirem ou tiverem a oportunidade de ir aos Açores, eu recomendo imenso. Os Açores é uma ilha lindíssima, que tem uma beleza natural, paisagística, lindíssima, e que nos conecta ao sítio e que quase que nos tira da nossa zona de conforto. Hoje em dia estamos tão ligados às redes sociais, a este mundo digital, a esta tecnologia, que perdemos então essa tal conexão, não é? E sinto que essa viagem foi muito bonita, e depois as viagens a seguir, por exemplo, à Madeira. A Madeira também é um sítio lindíssimo, que tem uma beleza paisagística também muito bonita, e sinto que não valorizamos um bocadinho o país em que estamos, mas as ilhas em si, as nossas ilhas, têm muitas das vezes mais do que países como Paris, uma capital parisiense na França, ou Londres, ou outros países, e às vezes não valorizamos o nosso país porque pensamos que é nos outros países que vamos encontrar aquilo que muitas das vezes tem no nosso país. E acho que a viagem, tanto a nível exterior como a nível interior, é necessária, até porque muitas das vezes, para nos conectarmos ao sítio, temos que ir fora e voltar dentro, se é que me entendem. Por exemplo, eu tive muito tempo a não vir a este sítio, e se calhar se eu viesse todos os dias a este sítio, ele não me dizia nada. E há sítios que se calhar não nos dizem tanto. Por exemplo, às vezes não quero vir para casa, porque se calhar estou fim de semana sim, fim de semana não aqui em casa, e se calhar não me diz tanto. Mas quando vou para Vila Real e sinto esta saudade, este querer voltar a casa, muitas das vezes é isso que necessitamos, até para sentir a tal saudade do sítio em si. E eu, por acaso, falando nisso, até senti uma certa saudade dos Açores, e por acaso quero muito lá voltar, porque foi um sítio que me disse muito. E voltando aqui até ao tema dos cheiros, é um sítio que me transmite muitos cheiros e muitas memórias e muitas sensações. Este podcast, no fundo, surgiu do nada e quase que meio desmotivado, e por esta vontade de desmotivação que tive. E não sei quanto a vocês, mas tenho sentido uma dificuldade em me motivar às vezes para as coisas. Eu tenho vontade e quero me motivar, mas às vezes sinto que é-me difícil tornar algo um bocadinho meu. Por exemplo, se me perguntarem queres ir para a semana para a universidade? Zero, não quero ir para a universidade, não me apetece ir para a universidade, não me apetece contactar com as pessoas, não me apetece-me estar no meu canto, apetece-me estar aqui e prolongar este momento que estou a falar convosco na natureza. E isto para mim faz muita confusão quando nós temos que estar num sítio que se calhar às vezes nem queremos estar. E ainda falei com a Diana, e voltando também a falar aqui da Diana, e falei esta semana com a Diana e disse-lhe mesmo, eu sinto-me zero conectado a este lugar. E eu sinto-me conectado até ao lugar em si, mas não me sinto conectado às pessoas, à própria universidade. E acho que é normal. Nós saímos de um lugar para outro e temos que nos habituar através do hábito, através das pessoas. E acho que sinto, não sei, se calhar às vezes até me sinto meio que desenquadrado do mundo, mas sinto que não me conecto às pessoas com muita facilidade. E eu às vezes sinto que preciso de 100% para me conectar às pessoas, e às vezes até não é usar, mas exploro nelas partes que se calhar queria que eu tivesse, ou queria que fossem mais em mim.
E nasce daí muito a minha autocrítica e muito o meu autojulgamento de pensar, por exemplo, agora estou a gravar o podcast e sinto que não sou capaz, que não consigo gravar o podcast, que não tenho forças para gravar o podcast. E isso frustra-me porque eu sei que tenho capacidade e sei que muitas das vezes tenho capacidade até para fazer coisas do dia-a-dia, mas não tenho a tal motivação, não tenho o tal instinto, bora lá, vamos lá. E sinto que muitas das vezes falta-me isso, esta motivação, esta vontade de fazer mais. Ultimamente tenho sentido que tenho tido muita atenção, sobretudo à minha alimentação. E eu tenho-me sentido um bocadinho mal com o meu corpo em si e quando olho-me ao espelho não gosto do que vejo, não gosto de mim como estou. E tenho feito e tenho ido ao ginásio, tentado ir ao ginásio feito por mim. Mas com a correria do meu dia e com tudo que eu tenho para colocar no meu dia, eu chego ao ponto de não ter tempo e chego ao ponto de buscar nas minhas reservas, quase que nas minhas reservas, na minha energia reserva, para compensar a energia essencial. Quase que eu chego às 6 da tarde e eu sinto-me estafado e preciso ainda de mais energia para o resto do dia, porque ainda tenho mais atividades e mais coisas para fazer. E sinto então que tenho tido muita atenção a isto da alimentação saudável e até tenho-me rodeado de pessoas que o são e que fazem receitas ou que desenvolvem receitas ou que gostam da alimentação saudável e de apostar em si próprias. E sinto também, se calhar, este tema às vezes, não sei quanto a vocês, mas às vezes nós estamos a explorar no TikTok, no Instagram, no Google até. E quando pesquisamos uma coisa, por exemplo, esta semana estava a pesquisar sítios para visitar em Milão, porque era um lugar que eu gostava muito de visitar. E não sei quanto a vocês, mas eu comecei a pesquisar uma vez pesquisei uma viagem para Milão, ou pesquisei no TikTok até sítios bonitos em Milão, ou sítios para visitar. E do nada apareceu-me, no dia a seguir, apareceu-me só TikToks, só conteúdos de viagens para Milão. Isto assusta-me, porque imaginem, eu esta semana também pesquisei muito sobre alimentação saudável e agora só me aparece coisas de alimentação saudável. E é muito do que o algoritmo nos dá e nos oferece. E eu sinto que às vezes ficamos tão toldados a esta imagem de só consumirmos aquilo, que chegamos a um ponto em que só consumimos aquilo. E como estava a dizer, esta semana e nos últimos tempos tenho-me sentido mais aberto para fazer receitas novas, para apostar em receitas novas, para fazer coisas novas, para deixar um bocadinho de lado também um bocadinho a carne e o peixe, e se calhar posso trazer para outro episódio um bocadinho esta questão do ambientalismo e posso até trazer aqui a própria Diana, porque eu sinto que ela tem muito a dizer sobre o vegetarianismo e o veganismo e tudo isso que envolve, e sinto que e posso trazer no próximo episódio, e sinto que este tema da alimentação saudável tem-me consumido um bocadinho a cabeça, porque eu agora, ultimamente, tento sempre arranjar receitas, sempre arranjar coisas novas a que me recorrer. Sinto um bocadinho que às vezes procuro e depois não consigo as fazer, não consigo fazer receitas novas porque não tenho tempo para mim, não tenho tempo para parar, não tenho tempo para me priorizar. Por exemplo, só no meu dia 4, 5 horas são só para a universidade, ou 6 horas são para a universidade e depois o resto é do meu dia ou é para dormir ou é para outras atividades que às vezes nem me preenchem tanto como estas que vos estou a dizer. Mas sinto que até estou a divagar um bocado e sinto que sinto-me um bocadinho desmotivado esta semana e queria também ser um bocadinho sincero convosco. Já falei de muitos temas aqui, que nem sei bem qual é o título que eu vou dar, mas acho que a ideia deste podcast foi um bocadinho trazer-vos esta liberdade e libertar um bocadinho este estereótipo tem que ser tudo planeado. Por exemplo, hoje não tive nada planeado e falei convosco e neste momento estou quase a tocar os 20 minutos, mas falei convosco aqui
sobre temas diversos, tantos temas, e sinto que este podcast foi um bocadinho isso, foi um bocadinho o vaguear, o tocar em temas que me dizem muito e que me são muito, e eu espero mesmo que tenham gostado deste podcast. Sinto que não há necessidade de prolongá-lo até aos 30 minutos como a outra semana, porque preciso até desta reflexão comigo próprio, deste pensamento comigo próprio, e sinto quase que esta voz interior a mim, dentro de mim, a dizer não desmotives, não estejas mal, não te sintas mal, mas é essa mensagem que eu quero transmitir, a mensagem de que se tu estás desmotivado, se tu não te sentes conectado a ti, se tu não te sentes com vontade de fazer nada, estamos juntos. Hoje também é um dia não para mim e olha, gravei um podcast de 20 minutos, estou orgulhoso. Provavelmente não estou a pessoa mais orgulhosa do mundo, mas estou orgulhoso porque decidi vir, decidi arriscar, não fiquei em casa e não fiquei parado a pensar se poderia ter gravado ou se poderia ter saído alguma coisa. Saiu isto, está tudo ok, está tudo bem. Há dias assim, há dias maus, há dias bons. Por acaso até me lembrei da música Há Dias Assim da Eurovisão de 2010 e olhem, até pode ser um tema bonito para trazer sobre a Eurovisão e pode ser que até traga algum convidado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam a gostar desta jornada aqui pelo episódio. Aproveito também para divulgar um bocadinho do trabalho que tenho feito nas minhas redes sociais. Passem pelo meu Instagram de trás para a frente. Lá tenho publicado conteúdos que penso que vocês vão gostar e tenho seguido uma linhagem diferente do que aquilo que já tinha seguido. Também no Spotify podem acompanhar o meu podcast e agora está disponível através do YouTube. Fico muito contente porque há pessoas que não têm acesso ao Spotify e é totalmente compreensível. E acho que no YouTube tem uma maior abrangência e mais pessoas podem assisti-lo. Passo também a dizer que já está disponível o meu blog, Embarque em Mim, se quiserem passar por lá. Neste momento não publico textos desde junho ou julho, mas prometo voltar aqui a publicar. Deixo-vos também aqui uma para vocês verem, parece que quase estou a fazer aqui um anúncio publicitário a mim, mas deixo aqui para vocês verem e passarem no site do Torgador. Podem, através do Google ou através do Instagram, aceder lá. Na secção de crítica e opinião, eu faço alguns artigos para lá e ainda esta semana fiz um sobre a Menina de São Francisco, um poema que também me diz muito. Olhem, outro tema interessante para um podcast, a poesia e a escrita. E é isso, passem por lá e espero que vocês tenham gostado deste episódio. Fico mesmo muito grato a todos aqueles que ainda, apesar de não conseguiram ouvir ou não terem tempo para o ouvir, ainda tiram uns minutinhos do vosso dia para ouvir estes episódios. Espero que vocês tenham mesmo gostado deste episódio, um bocadinho vago, um bocadinho quase sem ideia. E é isso. Uma boa semana a todos e vemo-nos no próximo episódio. Ao sábado, às 3 horas, ou pelo menos à tarde, todos os sábados, no episódio, no podcast Trás para a Frente. Um beijinho a todos e obrigado.